Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Tecnos, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2025. Este evento está sendo gravado e a gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.grupotecnos.com.br. Ao final da apresentação, todos os conectados poderão participar da sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. O release de resultados e a apresentação do primeiro trimestre de 2025 podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Tecnos. Tais expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados interno e externo, assim como da conjuntura econômica nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, conduzindo a videoconferência, está a senhora Daniela Pires, diretora financeira e de RI. Agora, gostaria de passar a palavra para a senhora Daniela Pires. Por favor, senhora Daniela, pode prosseguir. Bom dia a todos que estão nos acompanhando e obrigada pela participação. No primeiro trimestre de 2025, o Grupo Tecnos deu sequência mais uma vez aos seus resultados positivos recentes, demonstrando um crescimento robusto de receita e lucro bruto e consolidando o 18º trimestre consecutivo de crescimento de EBITDA ajustado. Mesmo frente a um cenário macroeconômico volátil e incerto, a empresa mais uma vez demonstrou resiliência e solidez na demonstração de seus resultados. No slide 4, apresentamos os destaques do trimestre. No trimestre, a receita líquida cresceu 26,1% versus o mesmo trimestre do ano anterior. A aceleração de duplo dígito das vendas é fruto do crescimento de praticamente todas as marcas e canais de distribuição da companhia. Além disso, o crescimento de vendas foi motivado por um crescimento de volume de relógios vendidos de 24,7% e um crescimento de preço médio de 2,9%. No trimestre, o lucro bruto foi de 26,8%, acima do primeiro trimestre de 2024. O crescimento robusto de lucro bruto ocorreu devido ao aumento superlativo de vendas, combinado com manutenção da margem bruta, demonstrando que o Grupo Tecnos segue comprometido em buscar alavancas de crescimento de receita, defendendo a rentabilidade de seus canais e produtos por meio da racionalização de custos de mercadorias, repasses seletivos de preços e políticas de hedge cambial. No trimestre, as despesas de vendas e administrativas cresceram 15,7% versus o mesmo trimestre do ano anterior. Esse aumento das despesas é fruto principalmente de maiores despesas diretamente relacionadas às vendas, como remuneração comercial, frete e investimentos em marketing. Como mencionado em relatórios anteriores, o Grupo Tecnos continua focado em manter uma base de despesas enxuta e eficiente. No trimestre, o EBITDA ajustado foi de 12 milhões de reais, crescimento de 22% comparado com o primeiro trimestre de 2024. A sequência de 18 trimestres demonstrando o crescimento de EBITDA ajustado evidencia a robustez e consistência do modelo de negócio implementado pela administração. Dando continuidade à apresentação, no slide 7, temos uma visão detalhada da receita bruta da companhia. A receita bruta apresentou o crescimento de 28,3% no primeiro trimestre de 2025, versus o mesmo período do ano passado. Essa forte aceleração das vendas é fruto do crescimento de praticamente todas as marcas e canais de distribuição da companhia. E representa um ganho de market share na categoria de relógios tradicionais. No trimestre, o preço médio atingiu R$ 209, aumento de 2,9% versus o mesmo período de 2024. O volume totalizou 487,4 mil relógios, crescimento de 24,7%
versus o mesmo período do ano passado. Seguindo para o slide 8, vemos a evolução do lucro bruto e margem bruta. No primeiro trimestre de 2025, a companhia apresentou lucro bruto de 46,3 milhões e margem bruta de 53,4%, representando aumento de lucro bruto de 26,8% e aumento da margem bruta de 0,3 ponto percentual. Importante salientar que a empresa segue comprometida em defender uma margem saudável para nossos produtos por meio de racionalização de custos de mercadorias, repasses seletivos de preço e políticas de hedge cambial. Seguindo para o slide 9, vemos a abertura do SG&A. No trimestre, as despesas com vendas e administrativas da companhia somaram 36,9 milhões de reais, aumento de 15,7% versus o mesmo trimestre do ano anterior. As despesas com vendas e administrativas representaram 42,6% da receita líquida, versus 46,4% no ano passado. Nas despesas com vendas, houve um aumento de 22,3%, ou 4,9 milhões no trimestre, comparado com o ano passado. Esse crescimento ocorreu devido a maiores investimentos de fomento à venda, como o crescimento de gastos com mídias, frete, viagens comerciais e remuneração comercial, além do impacto da inflação. As despesas gerais e administrativas apresentaram um leve crescimento de 0,1 milhão, ou 1,2%, comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Esse crescimento se deve principalmente ao aumento do dólar, impactando as despesas do escritório na China. Seguindo para o slide 10, temos a visão do nosso EBITDA ajustado. No primeiro trimestre, o EBITDA ajustado saiu de 9,9 milhões em 2024 para 12 milhões em 2025, um crescimento de 22%, principalmente devido ao crescimento relevante de vendas e lucro bruto. A margem líquida atingiu 13,9% no trimestre, em comparação com 14,3% no primeiro trimestre do ano passado. O capital de giro da companhia, no primeiro trimestre de 2025, totalizou 278 milhões de reais, aumento de 61,6 milhões, ou 28,5%, comparado ao mesmo período do ano anterior. Em dias, o capital de giro totalizou 345 dias nos últimos 12 meses, findos neste trimestre, aumento de 19 dias comparado com o primeiro trimestre de 2024. A companhia apresentou o saldo de contas a receber de 176,4 milhões de reais versus 136,1 milhões no ano passado. O prazo médio de recebimento dos últimos 12 meses apresenta um aumento de 12 dias quando comparado ao mesmo período do ano anterior, principalmente pelo aumento acentuado de vendas no último trimestre. O prazo médio das vendas no ano foi 4 dias maior que no ano anterior e seguimos com um índice de inadimplência estável frente ao histórico do indicador. O estoque encerrou o período com um saldo de 161,2 milhões de reais, 39,8 milhões maior do que o primeiro trimestre de 2024 e encontrando-se em um nível saudável do ponto de vista de abastecimento, principalmente em função da aceleração de vendas do último tri. A companhia apresentou saldo de contas a pagar de 59,5 milhões de reais versus 41 milhões no mesmo período do ano passado, principalmente em função da aceleração do fluxo de compras para a recomposição do estoque em um cenário mais forte de vendas. Seguindo adiante, no slide 12, resumimos a posição de caixa da companhia. O Grupo Tecnos encerrou o primeiro trimestre de 2025 com dívida líquida de 12,3 milhões de reais, queda de 24,8 milhões no caixa líquido comparado com o quarto trimestre de 2024. No período, a recompra de ações totalizou 12,2 milhões de reais. Seguindo para os slides 15 e 16, vemos a evolução do resultado financeiro da companhia. A companhia, no acumulado dos últimos 12 meses, teve uma performance de vendas acima de toda a série histórica desde 2017. Essa recuperação de vendas se soma à recuperação de rentabilidade, com uma recuperação relevante de margem bruta e, consequentemente, lucro bruto, que atingiu 228,6 milhões de reais no resultado dos últimos 12 meses, o maior desde 2016.
A evolução do resultado vem também por uma maior eficiência operacional das despesas com vendas e administrativas, conforme vemos no slide 16, saindo de 168,6 milhões em 2017 para 151,1 milhões no resultado de 2025, redução de 17,5 milhões. Como percentual da receita líquida, o avanço também é notável, saindo de 50% em 2017 para 36% no resultado em 2025. A recuperação das vendas e melhoria da eficiência operacional vindo da evolução da margem bruta e redução do SG&A levaram a companhia a um EBITDA ajustado de 95,4 milhões e margem EBITDA de 22,8%, como já comentado. Esse é o melhor EBITDA em 12 meses, desde 2015. Acreditamos que o resultado aqui demonstrado reflete mais uma vez numericamente a estratégia iniciada em 2019 e o resultado das ações tomadas até o primeiro trimestre de 2025. No primeiro trimestre de 2025, a companhia realizou a recompra de ações no montante total de 12,2 milhões de reais, correspondente a 2,1 milhões de ações. Na data desse relatório, a companhia aprovou o cancelamento de 1 milhão e 500 ações mantidas em tesouraria, sem redução do capital social. Após o cancelamento de ações, o capital social da companhia passa a ser dividido em 61.856.215 ações ordinárias. No ano, o Grupo Tecnos planeja dar sequência a seu objetivo de fomentar crescimento com eficiência, buscando ganhos de market share na categoria de relógios tradicionais e expansão de mercado na categoria de smartwatches. A empresa também continuará a investir na ampliação de seus canais de distribuição, tanto no atacado quanto no varejo, abrindo novos horizontes de crescimento além de seu canal core. O crescimento de receita, aliado à manutenção de ganhos de eficiência conquistados em períodos anteriores, constituem elementos importantes para ganhos operacionais e financeiros no longo prazo. Com isso, concluímos a nossa apresentação e estamos disponíveis para perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. A pergunta pode ser digitada diretamente no campo de Q&A. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, digitando a pergunta diretamente no campo de Q&A. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Calisto. Bom dia e parabéns pelos resultados. Igual ao quarto trimestre de 2024, neste trimestre, a linha Outras Despesas Operacionais também apresentou um valor elevado. Quais itens estão nesta linha e qual o valor financeiro de cada um? Esta linha apresentará esses valores de 4, 5 milhões nos próximos trimestres também? Obrigado. Oi, Pedro, bom dia e obrigada pela pergunta. Nessa linha de outros líquidos, normalmente o que a gente tem de lançamento ali, recorrentemente a gente tem lançamento de PLR, né, que é o bônus para os funcionários, lançamentos de stock option também entram ali, despesas de stock option também entram, e entram também provisões trabalhistas, fiscais, provisões e reversões fiscais. Então, assim, recorrentemente é isso que entra, tá? Nesse trimestre e no quarto trimestre do ano passado, a gente não teve nenhum lançamento que seja muito diferente do que o recorrente da companhia.
Quando você compara um histórico longo, pode ser que em alguns momentos você tenha reversões que acabam impactando, tá? Tanto no quarto TRI quanto no primeiro trimestre de 2025, a gente teve as despesas recorrentes que entram ali mesmo. Nenhuma grande reversão, e aí por isso que você está vendo ali próximo de 4, 5 milhões. Com licença. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, digitando a pergunta diretamente no campo de Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rony. Olá, Daniela. Aqui é o Rony perguntando. Parabéns pelos resultados. Você poderia dar um pouco de visibilidade sobre o mix de vendas entre vendas diretas e vendas atacado? E, se possível, entre relógios convencionais e smartwatches? Bom dia, Rony Clever. Obrigada pela pergunta. Sobre mix de vendas, é uma informação bastante estratégica, né? Então, a gente não abre esse número com maiores detalhes. Mas eu consigo te dizer que a venda de atacado, entre venda direta e venda de atacado, a venda de atacado, que é a venda B2B, né, para relojoarias, joalherias, óticas, até lojas de departamento e tal, é o core da companhia, né? Então, o que a gente tem visto é o core da companhia com um crescimento bastante robusto. E a gente tem uma parte menor, bem menor do nosso faturamento vindo de venda direta, que é através dos nossos sites, né, e marketplace, e também lojas próprias. É uma parcela menor da venda, é uma parcela que tem crescimento mais acelerado, porque é um canal menos maduro, né? A companhia, o core da companhia sempre foi a venda B2B, então é um canal menos maduro, tem um crescimento mais acelerado, mas o que eu posso te dizer é que o crescimento desse trimestre ele é muito resultado da performance muito boa que a gente vem vendo no B2B. Né? O B2C cresce também, acelerado, mas o B2B é o grande responsável pelo crescimento de vendas. E quando a gente fala de crescimento entre relógios tradicionais e smarts, a gente também é uma informação que é estratégica para a gente não abre, mas também relógio convencional é o core da companhia, smartwatch é uma parcela menor do crescimento da venda, que normalmente tem um crescimento um pouco mais acelerado, mas o que a gente tem visto é o crescimento, o core da companhia indo muito bem. Né? Então, tanto nesse trimestre, como nos últimos trimestres que a gente mostrou crescimento forte de venda, a gente tem visto o core da companhia indo bem. Então, lojas especializadas, o canal B2B e relógios convencionais como grande fator responsável pela performance de vendas. Com licença. Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, digitando a pergunta diretamente no campo de Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo. Como vocês estão vendo o início do segundo trimestre? Oi, Marcelo, tudo bem? Obrigada pela pergunta. A gente viu, no que a gente teve abril e o início de maio, né? O início de maio acaba que, como a gente vende principalmente B2B, né? A maior parte da venda é B2B, o canal estava muito focado na data de Dia das Mães, então a gente acaba fazendo o abastecimento dos nossos clientes acaba ficando mais a partir de agora, no mês de maio, né? Mas falando um pouquinho do mês de abril, acho que ele vem na mesma toada que a gente viu o primeiro trimestre, em termos de venda. Acho que a gente continua vendo um mercado aquecido. A gente tem que olhar, comparar, né, com os trimestres do ano anterior. No ano anterior, a gente teve um segundo tri mais forte,
então tem esse efeito de comparação também, mas no geral a gente continua vendo o mercado bastante aquecido. Lembrando que, para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, digitando a pergunta diretamente no campo de Q&A. Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, digitando a pergunta diretamente no campo de Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rony. Até 2023, a empresa vinha apresentando melhora operacional consistente, mas os volumes não vinham crescendo de maneira relevante. A partir do ano passado e seguindo nesse trimestre, notamos uma aceleração bem forte nos volumes. Essa melhora tem mais relação com uma mudança de estratégia da empresa ou melhora do contexto de mercado? Oi, Rony, obrigada pela pergunta. De fato, a gente tinha um plano de turnaround que focava inicialmente em resolver questões de eficiência da companhia, né? Então, de 2020 para cá, o nosso foco inicial foi enxugar despesas da companhia, recuperar a rentabilidade. E aí, eu acho que isso casa com essa visão que você tem de que a partir do ano passado a gente começa a reportar vendas mais fortes, isso casa com um segundo momento de turnaround da companhia, né? Em que a gente começou a focar nas alavancas de crescimento. Dito isso, a gente também está vendo um cenário de mercado positivo, né? Então, acho que a gente acaba aproveitando tanto porque o mercado tá bom, está acelerado, um cenário positivo macro, um cenário positivo da indústria de relojoeira, quanto por a gente se aproveitar de investimentos que a gente fez, alavancas de crescimento que a gente buscou para esse segundo momento do turnaround mais focado em receita bruta. Com licença, mais uma vez, lembrando que, para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, digitando a pergunta diretamente no campo de Q&A. Nossa próxima pergunta é do senhor Emanuel. Sobre a política de dividendos, vocês vão manter o payout? Sobre os pagamentos, manterão apenas no começo do ano? Oi, Emanuel. A gente tem feito dessa forma, né, pagamento no início do ano, mas não é um compromisso da companhia que isso seja feito sempre na mesma época. É importante para a gente ter flexibilidade nisso, então a gente toma essas decisões de dividendos, de pagamento de dividendos, de recompra de ações, junto com o conselho, olhando para o cenário de mercado e o que faz mais sentido para a companhia e para os acionistas. A gente sempre olha e busca maximizar valor para o acionista, né? Então, esse é o nosso norte. E para a gente é importante a gente ter flexibilidade para que a gente faça isso considerando as alternativas e opções do mercado nos momentos que a gente for tomar essa decisão. Para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, digitando a pergunta diretamente no campo de Q&A.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra à senhora Daniela Pires para as considerações finais. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação no nosso call de resultados do primeiro TRI de 2025 e qualquer dúvida, eu e a equipe de RI estamos aqui à disposição. Bom dia a todos e obrigada. A videoconferência da Tecnos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigado.